Arro, pessoal, como é que vocês estão? Eu vim aqui trazer para vocês uma reflexão sobre uma situação que eu acabei de atender aqui, que é o seguinte: a gente foi constelar, né? E a pessoa ela ainda entrou como uma criança, ainda como um bebê. E no final da constelação, a gente conversando, ele veio e falou comigo: nossa, mas eu tô impressionado porque eu coloquei ainda um bebê para me representar. E o que me traz isso assim, né? Quando a gente está preso lá na nossa infância, a sensação é que a gente ainda não cresceu. É tipo como se a vida tivesse acontecendo num segundo plano, de que a gente olha para nossa vida assim e fala: parece que eu tô num ensaio da minha vida, como se eu não tivesse vivendo ela ainda plenamente do que eu vim para viver. E eu tô ensaiando, né? Sabe quando tem aqueles ensaios, tipo, hoje a gente vai vir para ensaiar, amanhã a gente faz de fato? É bem isso, né? Fica parecendo assim, aqui a gente tá ensaiando e aí depois a gente vai voltar para fazer a vida de verdade. Por que isso acontece com a gente? Será que a nossa alma ela fica tão presa lá naquele acontecimento da infância e enquanto a gente não olha para aquilo, a gente não consegue ter uma percepção de agora eu estou vivendo de fato, né? Agora eu posso crescer e fazer para a minha vida acontecer. Agora eu não tô mais num ensaio, agora é vida, agora é viver de verdade. Isso vem junto quando a gente amadurece. Quando a gente amadurece, de fato, a gente olha para a nossa vida e fala: agora eu vou fazer acontecer. Agora eu vou viver de verdade, eu vou fazer por mim, né? E é maravilhoso quando isso acontece. Eu lembro quando o dia que isso aconteceu comigo foi sobre uma tomada de consciência que eu tive de uma meditação de regressão no útero da minha mãe, que a gente fez numa época. E ali eu pude ver a dor e o sofrimento que a minha mãe teve, o sentimento de culpa que ela teve quando engravidou. E nessa situação, né, o que aconteceu? Pelo fato dela ter sido mãe solteira, ela sentiu muita culpa, muito medo quando ficou sabendo que estava grávida. E aí a barriga dela simplesmente não cresceu até os 6 meses de gestação. E o que acontece? Quando a gente vem na Terra, que a gente vai reencarnar, aquele momento é o momento que você é pura consciência e você vai chegar num lugar totalmente limpo. Imagina você totalmente limpo, puro, de roupinha branca, chegando num determinado ambiente. E você entra naquele ambiente e alguém joga um balde de tinta vermelha. Aquilo ali vai impactar tudo na sua existência. E é isso que acontece quando a gente vai reencarnar e que a nossa alma chega. Esse é o momento que a nossa alma deveria ser assim: uau, recebido com alegria, aqueles pais que estão gerando um filho que eles já estavam esperando há muito tempo e finalmente você chegou, que alegria. Só que não é assim que acontece na realidade, né? A maioria, pelo menos, que eu conheço. E aí o que acontece? Aí naquele momento veio aquela dor, culpa, e aquilo ali tatuou o meu ser, a minha alma. E eu vivia com esse sentimento de culpa para tudo quanto é lado, né, gente? Era o tempo todo pedindo desculpa para as pessoas, era o tempo todo sentindo que eu estava incomodando. Quando eu ia chegar no ambiente, eu sentia que eu estava incomodando aquelas pessoas. E aí, o que eu fazia? Eu não chegava no determinado ambiente, eu simplesmente, se tinha um grupo ali sentado, almoçando, eu sentava numa mesa sozinha, por exemplo,
porque eu tinha essa sensação de estar sempre incomodando as pessoas. Depois que eu olhei para essa situação e que eu vi aquilo ali assim modificando dentro de mim, eu tive exatamente essa sensação de que eu cresci finalmente. Eu consegui me curar daquilo ali. Hoje em dia eu já consigo chegar e conversar com as pessoas, né, naturalmente, sem sentir que eu tô ali um peso na vida delas. Aí quando você vai falar isso com as pessoas, ai, fulano não gostou que eu cheguei ali, não. Aí as pessoas, isso é loucura de sua cabeça. Você tá enxergando coisa. E que na verdade a gente tá projetando aquilo ali que tá dentro da gente, aquela sensação. Quando a gente limpa aquilo ali na raiz, a gente consegue se ver livre dessas memórias. Então, era loucura da minha cabeça? Não era. Era uma memória muito forte que foi impactada ali na minha infância. Ou seja, eu ainda era molinha e aquilo ali fixou na minha mente e ficou ali gravado. E aí, quando eu olhei para isso, isso fez assim, sumiu. Eu simplesmente agora chego nas pessoas e consigo. E aí vem essa sensação de que agora eu posso viver por mim, fazer por mim. E nesse dia que eu me curei, foi isso que eu senti de... Finalmente, agora eu parei de ensaiar, né? Eu vou fazer acontecer. E você já sentiu como se você estivesse vivendo num ensaio também? Já parou para olhar para sua infância, que talvez sua vida e sua alma esteja ainda presa em algum determinado acontecimento e que é o que acontece com a maioria de nós? Se você sente isso, vem com a gente na jornada de cura da criança interior e faça uma constelação familiar para que você possa realmente dar início à sua vida, tá bom? Um grande beijo, gratidão e até a próxima, a gente se vê. Tchauzinho!